Para os irmãos, estou muito feliz de estar aqui. A gente prega em alguns lugares, mas nada como pregar na nossa casa espiritual, né? Nada como pregar onde a gente é alimentado por Deus. Que Deus possa abençoar a vida do nosso reverendo Alessandro, que Deus possa abençoar a vida dos nossos pastores. Abra sua Bíblia, por favor. Tem uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 46. Você que achou, diga: eu vou para o céu. Você que não achou, diz: eu também vou. Vai ter aqui no telão? Vai ter no telão? Que bênção, hein? Ó, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Não, já apareceu já aqui, ó. Marcos capítulo 10, 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Ele está careca de saber que eu gosto dele, né? Diz assim a palavra do Senhor: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E lançando ele a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Pai das luzes, ancião dos dias, foi lida a tua palavra. Fique à vontade no nosso meio, como falara o salmista Davi: Coloca um guarda fiel na minha boca, para que nada venha de mim mesmo, no nome santo e sacro de Jesus. Amém. Eu amo falar de Jesus. Não tem coisa melhor do que falar de Jesus. Falar de Jesus é melhor do que a gente falar da nossa própria vida. Melhor. Falar de Jesus é melhor do que falar da vida dos outros. Se não tem o que falar, fale de Jesus. É Ele que é o dono da igreja, é Ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tudo aqui só tem sentido porque o dono da festa está aqui. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia agora vai nos contar uma história. Acredito eu que todos nós que estamos aqui já ouvimos algumas dezenas de mensagens falando sobre esse homem, esse cego. Só que algumas coisas aqui o Espírito Santo colocou no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A Bíblia vai dizer, e isso eu acho muito interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus está saindo de Jericó. O livro de Marcos vai dar uma riqueza de detalhe dizendo: ele está saindo de Jericó. E uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalhei por um bom tempo da minha vida com jovens, eu tinha cabelo, os jovens terminou de acabar com o meu cabelo. E um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu achei um erro na Bíblia. E eu falei: rapaz, interessante, manda para mim, porque eu aceitei Jesus com 10 anos, tenho estudado esse longo tempo e eu preciso saber disso, onde é que está o erro? Eu estava lendo o livro de Marcos, e no livro de Marcos está dizendo que Jesus está saindo de Jericó, capítulo 10, versículo 46. O livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35 ou 36, se não falha a memória, vai dizer que ele está entrando em Jericó. Marcos diz que ele está saindo e Lucas diz que ele está entrando. Então alguém está mentindo, pastor.
Quando ele me falou isso, eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui entender. E na verdade, nessa época aqui, nessa época de Bartimeu, nós estamos falando de duas Jericó. Mas para a gente poder entender, eu preciso voltar lá atrás, um pouquinho, lá em Josué, no capítulo 6. A Bíblia vai dizer, no capítulo 6, versículo 26, que Josué amaldiçoou Jericó. Jericó estava entre a passagem do povo de Deus. Jericó não era briga do povo de Deus. Jericó estava na passagem, mas Jericó travou, disse: ninguém vai passar aqui. A Bíblia vai dizer que eles duelaram, conquistaram Jericó, mas Josué ficou tão irado, ficou tão magoado, que em Josué capítulo 6, versículo 26, Josué vai lançar uma maldição sobre a cidade, e ele vai dizer: maldita será Jericó, e quem reconstruir a cidade, que o seu filho mais velho morra quando fizer o fundamento, e o filho mais novo morra quando colocar as portas. O tempo passou, a palavra foi liberada, porque é isso que a gente precisa entender. Profeta não é só aquele que libera a bênção, às vezes na boca do profeta também vai ter juízo. Profeta não é só aquele que abre os céus. A Bíblia vai dizer que teve um profeta que fechou o céu e falou: nem chuva nem orvalho vai cair, segundo a minha palavra. Profeta não é aquele só que fala: vai dar tudo certo. Profeta também é aquele que diz: endireita o teu caminho, porque o Senhor está voltando. Profeta não é só aquele que diz que Deus vai fazer. Profeta também é aquele que diz que Deus não vai realizar. Josué então libera a palavra, mas há mais ou menos uns 500 anos se passa. A Bíblia vai dizer que Acabe botou no coração de reconstruir Jericó. Aonde que está isso? Lá em 1 Reis capítulo 16, versículo 34 vai dizer que Acabe sabia da profecia. Acabe, como era covarde, ele não foi fazer, ele mandou um homem chamado Iel. E a Bíblia vai dizer que quando Iel vai reconstruir Jericó, quando ele está reconstruindo o muro, a Bíblia vai dizer que o filho dele mais velho morre. E quando ele vai colocar a porta, o filho mais novo morre. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, ajuda o pastor. Olhe para ele e fale para ele: eu não sei o que Deus te prometeu. Não, muita gente para pouca voz. Olhe para ele e fala assim: não sei o que Deus te prometeu, mas pode passar o tempo que passar, vai acontecer. Ei, fique tranquilo, mais de 500 anos se passa, a palavra do profeta permanece. O profeta já não estava mais vivo. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eu sei que se ela vem de Deus, não tem homem que possa impedir, não tem demônio que possa se manifestar, porque quando a palavra vem de Deus, então bate no peito aí para deixar Satanás endemoniado. Fala: vai acontecer. Ei, fala: vai acontecer. Aquilo que o céu já preparou para a sua vida vai acontecer. O tempo passa. Estamos falando agora de mais de 1000 anos. Acabe era crente, mas não estava nem aí para a profecia. A Bíblia vai dizer agora que Herodes está dominando Roma, e Herodes quer reconstruir Jericó. Só que Herodes fica sabendo da profecia, Herodes fica sabendo daquilo que aconteceu. Porque, irmãos, isso aqui que me deixa muito encucado, porque tem gente que não está na igreja todo dia, mas acredita em Deus. Tem gente que não está na igreja todo dia e acredita. Tem ímpio até, que tem às vezes até mais fé do que quem vem para a igreja. A Bíblia vai dizer que um homem nem morava em Jerusalém, nem era israelita, e Jesus vai olhar para ele e vai dizer: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Fé não tem nada a ver com religião, mas tem gente que tem fé e não vai ter salvação, porque tem fé para viver coisas terrenas, mas não tem fé para viver a salvação. A Bíblia agora vai dizer que Herodes decidiu reconstruir Jericó. Só que Herodes, como não era nem bobo nem nada, ele vai construir, reverendo Alessandro, uma nova Jericó a 1,5 km da velha Jericó. Então, na verdade, tanto Marcos quanto Lucas, ninguém está mentindo, porque quando Jesus está passando pelo caminho entre a velha Jericó e a nova Jericó, aonde morava Bartimeu? Morava à beira do caminho. De qual caminho? Entre a velha Jericó e a nova Jericó, naquela passagem ali, que era uma passagem perigosa. Ali era lugar de salteadores. Nesse caminho morava Bartimeu. Bartimeu vivia entre duas realidades.
Bartimeu vivia entre a velha Jericó, que puxava ele para baixo, e vivia entre a nova Jericó, que ele não podia entrar, porque ele tinha capa de autorização só para mendigar do lado de fora da cidade. E também Marcos está mentindo, porque Marcos, quando fala que Jesus está saindo de Jericó, ele está dizendo que ele está saindo perto da velha Jericó. E quando Lucas vai dizer que ele está entrando em Jericó, é porque ele já passou pela velha e agora está entrando na nova Jericó. Ambos estão falando a verdade mediante a visão do autor. Então a Bíblia agora vai começar a contar que nesse percurso tem um homem ali parado, mendigando. E ele vai ficar sabendo que uma multidão está vindo, porque a Bíblia vai dizer que uma multidão estava seguindo Cristo. Aonde Jesus estava tinha uma multidão. Aquele homem vivia solitário. Aquele homem teve que aprender a viver em meio a uma multidão em silêncio, porque aquele caminho era caminho de salteadores. E se ele tivesse recebido algum bom dinheiro, e se tivesse passando um salteador, ia roubar ele. Então algo vai crescendo nele, vai crescendo o poder da audição. Hoje a ciência vai comprovar isso, que quando alguém perde a sua audição ou a sua visão, ou perde algum sentido, instantaneamente o outro sentido vai se aflorando. Bartimeu está parado à beira do caminho e vai ouvindo que está vindo uma multidão. Essa multidão não é uma multidão de guerra, porque quando vem soldados andando, como a espada está embanhada, é normal a espada ir batendo na perna. Então Bartimeu, através da sua audição, ele vai identificando: não, essa multidão que está vindo não é multidão de soldados, porque eu não estou escutando o barulho de espada. Essa multidão que está vindo aí também não é salteador, porque não está vindo fazendo bagunça. Essa multidão que está vindo, ela tem um barulho diferente. Eu não sei o que é, eu sei que quando eles andam, a terra estremece e há um barulho diferente. A atmosfera onde eu estou aqui está mudando. Eu não sei quem é que está vindo, mas eu sei que ele tem o poder de reproduzir um barulho que eu não consigo identificar. Eu vou pedir a Deus, se eu pedisse hoje a Deus uma bênção, seria para que Deus tocasse na nossa audição, para a gente começar a identificar o que é de guerra e o que é de paz na nossa vida. Porque se a gente começar a identificar o que é de guerra e o que é de paz, coisas vão começar a se abrir na nossa frente. Quantos problemas a gente entrou porque a gente não identificou? Quantos problemas a gente entrou porque simplesmente os nossos ouvidos não estavam apurados para ouvir o que Deus estava falando? E Bartimeu estava ali. Daqui a pouquinho Bartimeu vai perguntar: quem é que está passando aí? Que barulho é esse? Ele tinha uma habilidade diferente. E ele vai dizer: quem está passando aí é Jesus de Nazaré. Quem é que está passando? Jesus de Nazaré. Ele pergunta de novo: quem é que está passando? É Jesus de Nazaré. Lembra que eu te falei que Bartimeu vivia ali muito tempo? A fama de Jesus estava muito grande na cidade. Então no caminho ali, todo mundo, acredito eu, que passava por ali. E Bartimeu está ali quietinho, e as pessoas: viu o que aconteceu lá em Naim? Foi um tal de Jesus lá, e não é que o menino levantou? E daqui a pouquinho passa outra caravana dizendo: você viu o que aconteceu lá no tanque de Betesda? Aquele cego foi curado. E Bartimeu está ali só ouvindo. Eu não acredito que na cidade tem alguém que está curando e eu não posso entrar. Porque toda vez que Bartimeu tentava entrar na cidade, existia o guarda da porta que dizia: cego aqui dentro não pode, a tua autorização só é do lado de fora. Então Bartimeu estava ali ouvindo pelo caminho o que Jesus está passando, o que Jesus está fazendo. Só que agora Bartimeu está ali no local certo, na hora certa, e ele fica sabendo que quem está passando ali é aquele que ele está ouvindo, que resolve o problema dele. Bartimeu então entendeu: eu não posso perder essa oportunidade. Pega na mão desse crente aí, fala assim: é hoje. Não, muita gente para pouca voz, fala: é hoje. Vamos deixar de ouvir testemunho, está na hora de contar o nosso. É isso que Bartimeu falou: é hoje, eu não abro mão. Hoje eu vou contar o meu testemunho. Hoje eu agarro esse Jesus. Hoje eu não deixo ele passar aqui sem antes eu falar com ele. Bartimeu recebe a informação. E quando a gente recebe a informação, a gente tem que produzir alguma coisa. E Bartimeu fica sabendo que quem está passando? Jesus de Nazaré. E ele grita: Jesus,
filho de Davi. Oh, aleluia. Bartimeu vai na raiz. Sabe o que Bartimeu está dizendo para Jesus? Jesus gostava de ser chamado de alguns nomes: Filho de Deus, Filho do homem. Mas tem algo que parece que deixava Jesus especial: era filho de Davi. Só tem duas pessoas na Bíblia que chamam Jesus de filho de Davi. Uma é uma mulher Ciro-fenícia, que nem israelita era, e outra era um cego. Filho de Davi levava Jesus para lembrar da infância da sua mãe, porque quem é mãe aqui sabe, toda mãe conta a história para os seus filhos. Imagina a Maria educando Jesus, Jesus aprontando alguma coisa quando criança, dá vontade de dar um tapinha. Quando ela vai dar um tapa, ela lembra que aquilo que está ali na frente dela não é fruto do homem. Então ela começa a falar para Jesus: ah, Jesus, se tu não fosse Jesus, ah, Jesus, deixa eu te contar uma história. Eu engravidei e foi uma gravidez miraculosa. E o anjo apareceu e falou, isso está lá em Lucas capítulo 2, 3 e 4. E o anjo apareceu e falou que tu vai sentar no trono de Davi, e o teu reinado não vai ter mais fim. Agora Jesus, com 32 anos, está passando em uma cidade pelo caminho de Jericó. Um homem cego começa a gritar: filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei, Jesus, que quem está perto do Senhor se sabe quem tu é, mas eu sou cego, mas não sou bobo. Eu sei quem tu é filho de Davi. Tu tem a chave que abre e ninguém fecha. Tu tem a chave que fecha e ninguém abre. Ele começa a clamar: filho de Davi. O que aquele homem viu? Ele viu aquilo que ninguém viu. E se tem uma coisa que a gente não pode desperdiçar, é oportunidade. O dono da igreja está aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Não desperdiça essa oportunidade. E a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele entendeu: chegou o meu tempo. Sabe o que aquele homem aprendeu, que a gente precisa aprender com esse cego? Ele entendeu o seguinte: eu não posso morrer da mesma maneira que eu estou. Deus não quer isso para minha vida. Deus tem algo a mais para mim. Eu não sei o que é, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que a oportunidade está passando na minha frente. Eu tenho duas alternativas: ou eu fico quieto e não reclamo mais de nada, ou eu agarro essa oportunidade e digo: hoje é o meu culto, é o meu momento, é a minha oportunidade. Aquilo que Deus separou para você não depende de mais ninguém, é só do teu clamor. Aquilo que Deus separou para você não depende de mais ninguém, é só da tua reação. E ele começou a clamar. E quando ele começa a clamar, a multidão vai começar a dizer: cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Porque quando a gente vê aquilo que ninguém vê, a quem não está vendo vai se levantar contra você. Não confunda está indo para o mesmo lugar com está indo para a mesma direção. Se você pegar a Avenida Brasil 7 horas da manhã, está todo mundo indo para o mesmo, está todo mundo na mesma direção, mas não estão indo para o mesmo lugar. Então não confunda mesma direção com o mesmo lugar. Não é porque é seu melhor amigo que vai entender o processo que você está passando. Tem um ditado no mundo que diz que só o pé sabe o sapato que está apertado. Quem é que está precisando de uma vitória aí? Levante suas mãos. Quem sabe não é hoje que o filho de Davi marcou na agenda? É hoje que eu vou derramar na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis uma graça especial. E o que é que eu tenho que fazer? Abre a sua boca. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá, Deus começa a movimentar os céus. Só que vai ter impedimentos. A multidão: cala a boca, Bartimeu. Sabe o que a multidão não entende? Que Bartimeu não podia clamar ou gritar na rua sozinho. Ele queria, mas ele não podia. Sabe o que a multidão não entende? Que às vezes você quer gritar em casa e não consegue, não pode. Às vezes você quer gritar no trabalho e não consegue, está entalado aqui. E aqui nesse ambiente espiritual é o lugar que a gente pode gritar. E eu não estou falando de grito de voz,
Eu estou falando do grito que sai da alma, porque Deus não manda recado para quem não está no culto. Tem alguém precisando ouvir isso aqui. O teu clamor está sendo ouvido, Bartimeu. Estão querendo calar os Bartimeu da igreja, mas Bartimeu sabe que é através do clamor que o céu se abre, é através do clamor que vidas são mudadas. Oh, aleluia! Bartimeu não está nem aí. E eu falei para Deus: Senhor, é impossível. Aos olhos humanos é impossível, Diego. A voz de um homem sobrepor de multidão. Ele não estava com microfone. Aí Deus falou para mim: mas quem foi que disse que eu ouvi? Aí eu fui ler o texto. O texto vai dizer que Jesus para e fala: o que está acontecendo aí? O que chamou a atenção de Jesus não foi só o clamor de um homem. O que chamou a atenção de Jesus foi porque uma multidão estava mandando um homem calar a boca. Estenda a mão para frente que eu quero liberar uma palavra para você em forma de concha. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa se levantar, deixa falar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser acreditar, não acreditar. Ei, esse barulho que estão fazendo aí vai chamar a atenção de Deus, e uma hora o céu vai se abrir, e quando ele responde, até quem se levantou vai ter que dizer: não é que Deus é na vida dela mesmo? Não é que Deus é na vida dele mesmo? Bartimeu está clamando, porque só grita quem está com uma necessidade especial. Deixa eu dizer que é meninice. Para que tanto grito? Deus não é surdo. Quem é pai aqui sabe. Quem é pai, uma vez me chamaram de menino, e eu sou pai de menino e de menina, e eu sei que aonde tem um menino, o pai está presente. Eu prefiro ser menino e saber que meu pai está no culto toda vez que eu clamo, do que eu chegar à fase adulta e achar que estou andando sozinho. Cadê os Bartimeus da igreja do Nazareno? Porque quando você clama, o céu se abre ao favor da igreja. Bartimeu então clamou. O clamor de Bartimeu fez Jesus ter 3 reações. A primeira reação de Jesus parou. Esse é o poder do clamor. Bartimeu clama, Jesus para. Segunda reação de Jesus olhou. Jesus para, Jesus olha. Terceira reação de Jesus chamou. Então Jesus parou, olhou, chamou. Só que Bartimeu clama e continua sentado. Lembra da maldição da cidade? A maldição da cidade prendia Bartimeu. Era Bartimeu falando assim para Jesus: eu tenho o poder até de clamar, mas eu perdi as forças da perna, eu não consigo ir, eu só consigo gritar. Por quê? Porque quem amaldiçoou a cidade foi Josué, e Josué era um homem grande. Se a gente vier para a nossa legislação, a gente vai entender que quando o juiz dá uma causa, só quem pode tirar essa causa do juiz é o desembargador. E se o desembargador continuar com essa causa, só quem pode desfazer isso é o superior tribunal de justiça. E se o tribunal superior continuar com isso, só quem pode desfazer isso é o Supremo. O Supremo é a estação maior, a última instância. É como se Bartimeu estivesse falando assim para Jesus: Jesus, eu estou preso perto dessa cidade que é amaldiçoada, e não foi qualquer um que amaldiçoou. Quem amaldiçoou foi Josué. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai parar, Jesus vai olhar e Jesus vai chamar. E por que Bartimeu se levanta? Porque Bartimeu entendeu que só pode desfazer uma sentença quem é maior do que aquele que fez. De repente você entrou aqui a causa de libertação hoje, né? De repente você foi amaldiçoado até por alguém que tinha legalidade. Foi um pai, foi uma mãe, foi um esposo, foi uma avó dizendo: ninguém na família foi feliz, você não vai ser feliz. Mas hoje está alguém aqui que é maior do que seu pai, oh aleluia. Hoje está alguém aqui que é maior do que a sua mãe, oh aleluia. E hoje ele vai desfazer toda a obra de Satanás. Hoje
vai ter maldição hereditária caindo por terra. Pastor, meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer. Essa maldição acaba em você. Ei, nenhuma tenda te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Tem mais alguém que acredita nisso aqui, irmãos? Só quem acredita nisso aqui diz assim: a minha família é de Jeová. Nesse mesmo clima assim, bate no peito e fala assim: através de mim. Muita gente para pouca voz. Através de mim muda hoje a história da minha família. Hoje entra alguém que é maior, e ele tem poder para desfazer. Deixa eu te falar algo: forte não é quem faz, forte é quem tem poder para desfazer. Eu não sei se fizeram alguma coisa, se botaram o teu nome na catatumba, na cachoeira, na encruzilhada. Eu sei que hoje tem Jesus aqui, e ele está mandando fogo e está dizendo: eu desfaço, porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer a obra do diabo. Pega na mão desse crente aí, passa energia para ele, fala assim: está desfeito. Fala: a mão de Deus vai lá, vai desfazer. Hoje tem cadeias sendo quebradas, grilhões sendo quebrados, porque Jesus está aqui. Aleluia. Se é para Jesus, pode dar um glória a Deus melhor aí, irmão. Ele é maior. Quando Jesus chama, eu já estou finalizando, não quero passar do horário. Quando Jesus chama, Jesus vai fazer algumas coisas com ele. Ele vai fazer uma pergunta. Bartimeu, levanta, deixa a capa para trás, porque é isso que a gente precisa entender. Não tem como ter um encontro com Jesus e não gerar uma renúncia na gente. A dependência não está nas coisas que a gente tem. Aquela capa era uma autorização para ele mendigar. Ele já levanta deixando a capa para trás, dizendo: eu não quero mais a vida que eu tenho, eu preciso virar a página. Tem pessoas aqui que têm uma vida abençoada, mas ainda está presa na página anterior. E hoje, Jesus, eu quero abençoar. Vira essa página, segue em frente, porque tem coisas novas para você lá na frente. Ele deixa a capa, vai para Jesus. Jesus vai fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? Então o meu clamor gera uma pergunta, e eu preciso ter muito consciência do que eu vou pedir, porque bom é cultuar a Deus com um crente que sabe o que quer. Porque quem sabe o que quer, sabe, ele chega aqui, ele adora, ele acessa a sala do trono e diz: é isso aqui, Jesus. Ele vai olhar. Jesus, quando olhou para aquele homem, por que Jesus faz essa pergunta? Porque a cegueira era o menor dos problemas daquele homem. Aquele homem vivia uma vida de depressão, uma vida de abandono. Ele foi negado pela sua família porque ele tinha uma deficiência. Tem historiador que vai dizer que ele nasce assim. Tem historiador que vai dizer que os olhos dele foram furados. Então aquele homem foi renunciado, porque era uma época que, quando alguém estava doente, era sinal de pecado. Então aquele homem tinha muitos traumas. Então vamos trocar essa frase: o que queres que eu te faça? Era como se Jesus estivesse falando para Bartimeu assim: Bartimeu, por onde você quer que eu comece? E hoje é uma pergunta pairando dentro da igreja do Nazaré. Oh, Xanda Yavassa Yekanderevassa. Sabe por quê? Tem áreas na nossa vida que, se Jesus destravar essa área, as outras áreas destravam tudo automaticamente. Jesus falou para Bartimeu: Bartimeu, a escolha é sua, estou te perguntando, quer que comece por onde? Aí Bartimeu vai botar a mão nos olhos e fala assim: começa pela visão, Senhor. Jesus vai olhar para Bartimeu e fala assim: vai que a tua fé te salvou. E a Bíblia vai dizer: e logo viu. Quando ele abriu os olhos, ele está no meio do caminho. Ele estava na beira, agora ele está no meio do caminho, pastor Marcelo. É como se ele estivesse olhando para a beira do caminho e falando: nunca mais eu volto para lá. Ei, catuca esse crente e fala assim: nunca mais volte da onde Deus te tirou. Ei, tem coisa nova para a sua vida. Vai viver um caminho novo, vai viver histórias novas. Deus tem coisas maiores para você.
Ele disse: ó, capa nunca mais, beira do caminho nunca mais. E olha o que vai acontecer. Um homem que era triste, depressivo, quando falou para Jesus: começa pela visão, a Bíblia vai dizer que ele começou a saltar, a cantar e a pular. Por quê? Porque quando Jesus destrava uma área, as outras áreas começam a destravar automaticamente. Começa por aqui, aquela alegria tomou conta do coração. O depressivo agora estava pulando, estava cantando. Por quê? Porque soube pedir corretamente. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai seguindo Jesus pelo caminho. E agora, estou no final mesmo. Eu gosto muito mais da cronologia do livro de Lucas. O livro de Lucas, no capítulo 18, vai contar a mesma história, se eu não me engano, a partir do versículo 35. E vai dizer que quando Bartimeu vai seguindo Jesus pelo caminho, vai dizer que eles entraram em Jericó. E quando eles entraram em Jericó, Lucas capítulo 19, vai dizer que agora eles encontram um homem chamado Zaqueu. E eu não vou pregar sobre Zaqueu. Eu só vou dizer que um culto que Bartimeu participou, imagina, se você é curado, tu não vai seguindo Jesus pelo caminho? Pode andar à vontade. Por quê? Ele era proibido de entrar na cidade. Agora os guardas estão lá na porta, está olhando um homem cantando, pulando. Parece ele. Não é aquele que era cego e a gente não deixa entrar. Imagina os soldados conversando: ó, parece ele, mas não sei se é ele não, porque ele está vendo. E Bartimeu vai se aproximando. Antes ele era proibido, agora a porta estava aberta. Ei, catuca esse crente fala assim: está preparado? Isso é para quem crê, irmão. Crente pentecostal não é normal mesmo não. A gente acessa o mundo espiritual e traz à existência coisas que não existem. Portas vão se abrir, portas que estavam fechadas, nuvens que estavam retidas vão se abrir. E qual é o primeiro culto que Bartimeu participa? O primeiro culto que Bartimeu participa foi na casa de Zaqueu. Zaqueu um publicano rico. E Bartimeu, primeiro culto, mendigo, não tinha onde morar, não tinha o que comer, mas agora estava feliz da vida. Mas Jesus não faz nada por incompleto. Está lá Zaqueu na casa, Jesus na casa e Bartimeu também. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu se converteu, a primeira atitude de Zaqueu foi o seguinte: se roubei, vou devolver para os pobres. E dobrou Bartimeu dizendo: o primeiro pobre sou eu. Era cego e agora não sou mais. E agora vou ter casa, porque Zaqueu vai me dar. É isso que Deus faz. Deus não deixa nada por incompleto. Tu crê nesse Deus que opera milagre? O altar está liberado para você, Bartimeu. Vem provocar seu milagre aqui no altar. Você que precisa de uma resposta de Deus. O altar tem poder para fazer três coisas. Primeira, altar tem poder para promover encontro. Quer se encontrar com Deus? Vem para o altar. Segundo, altar tem poder para fazer renúncia. Não tem como se encontrar com Deus e não ter uma renúncia. Terceiro, gerou encontro, gerou renúncia, o altar gera resposta. Está precisando de uma resposta de Deus, Bartimeu? Vem provocar o seu milagre aqui no altar. Está precisando que os céus se abram e coisas que estão paradas aconteçam? Vem para o altar. Está precisando que Deus mexa naquela área que você sabe que já tentou e está tentando e não conseguiu? Vem para o altar. É no altar que geramos respostas de Deus. Eu vou pedir ajuda aos pastores. Aqui é lugar de gerar resposta de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Sei que estás aqui. Eu sei que Deus que muda história está aqui nesse lugar. Posso e Ele é poderoso. sentir o teu calor. Venha com fé. Venha acreditando. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Chame
atenção dele nesse momento. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Chame a atenção dele. Ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você que está nos assistindo pela internet, feche seus olhos também. Você que está nos assistindo pela internet, Deus tem uma palavra para a sua vida. Ele pode mudar a situação da sua casa, da sua família. Só creia. Creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Filho de Davi. Esse é o momento que nós temos que tirar toda a capa. Aqui nós temos que despojar o nosso coração nesse momento. Aqui está o Deus que pode, através de uma palavra, liberar e mudar a minha vida e a sua. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar cada um que está aqui de joelhos dobrados, ó Pai. Eu não sei qual é a necessidade que teus filhos têm. Eu não sei o que passa no íntimo do coração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor é poderoso. E é por isso que eles vieram aqui. Eles creem no Deus poderoso. Oh, Nayakanda Yasaia Shanda Yavá. Eles creem no Deus que muda a situação, no Deus que visita a casa, que desfaz obra de macumbaria, e o Deus que cuida dos mínimos detalhes. Eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área emocional, se é na área sentimental. Eu sei que o filho de Davi, porventura há alguma coisa impossível para o Senhor. Então toque agora, Senhor. Libere uma unção de cura nesse lugar. Que sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus. Que sejam renovados pelo poder que há no nome de Jesus. Que sejam transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Eu, como ministro do teu evangelho, eu libero uma palavra de vitória, Pai. Eu libero que as portas se abrirão. Eu libero que coisas que estão fechadas começarão a se movimentar. Beira do caminho nunca mais. Eu profetizo que a partir de hoje, os filhos, os teus filhos, estarão indo para um caminho diferente. Eu entrego teus filhos sobre os seus cuidados. E faço isso em nome de Jesus.